Aê, boa tarde, sexta-feira. Vamos aguardar aí, ver se a Jussi já entrou. Deixa eu colocar um fonezinho, ó. Tá aqui a Jussi. Jussi. Guardar a solicitação aqui da Jussi. Então eu ponho aqui. Entrou a solicitação da Jussi. Ei, Oi, querida! boa. Caiu! Caiu, gente. Cadê a Jussi? Ei, Voltou! deu uma travada, Márcia. Ai, que prazer estar aqui contigo. Vamos catar um filtro aqui para dar uma melhorada, né? Ai, eu tive que colocar um filtro. Ai, Sempre minha põe um filtrinho. Exatamente. Quem tá aqui na beirada dos 50, minha filha, igual eu, que semana que vem. Ó, semana que vem temos festa. Semana que vem, dia 26, Ai, coisa chego à marca boa. dos 50. Que Meio século aí. maravilha. Coisa boa. Eu fiz aniversário mês passado, a gente tá em julho, né? Mês passado. Eu ainda tenho um ano ainda para beirar o meio século. Pois é, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo, tudo certo. A parte boa é que a gente passou uma vida rompendo ciclos, né? Ai, eu adoro falar sobre isso, Ju. Como eu gosto de falar, né? Por exemplo, assim, é igual agora, né? 49 encerra o sétimo setênio, né? Sétimo setembro. Então, vai começar agora, começa a contagem toda de novo. Isso aí, é isso aí. Sabe que tem uma amiga que eu conheci, que ela é numeróloga, né? A Esther. E a gente conversou exatamente sobre isso, sobre os nossos ciclos de 7 em 7, né? E Aham. aí a gente se conheceu exatamente quando eu estava fechando um dos ciclos. E ela falou assim, como é importante isso, né? A gente fechar os ciclos e a gente entender essas mudanças de ciclos, né? E aí, quando eu estava conversando contigo e tu me deu essa ideia da gente falar sobre as ovelhas negras, eu queria muito saber, assim, como é que tu te descobriu como ovelha negra, porque como a gente é contemporânea, a gente tem a mesma idade praticamente, né, com um ano de diferença, é uma coisa incrível, até vou te contar um pouquinho sobre mim, assim, porque eu venho de uma família onde ser a ovelha negra, uma geração que a gente é, né? A Rita Lee tem uma música que falava das ovelhas negras e tal. Gente, era muito ruim, assim, era pejorativo tu ser ovelha negra, né? É, é. E Era ainda é, né? pejorativo. Ainda É, é, né? tipo, eu tento ver, hoje eu tentei passar para os meus filhos isso, né? E eu tento exaltar sempre as ovelhas negras, né? Eu Não, acho o com máximo certeza, isso. mas é que no coletivo, né, isso daí ainda tem um peso. Mas, por exemplo, assim, Tem. eu vejo cada vez mais, até eu reli, né, o capítulo do livro Eu reli hoje de para manhã também. hoje, né, para a gente falar sobre isso hoje. E é interessante, né? Gente, para quem não sabe, nós estamos falando sobre o conceito ovelhas negras, que é a tribo que o Pedro Superti carinhosamente chama a tribo dele, que são as ovelhas As negras. Eu tenho ovelhas negras. a minha tribo que são as bis da colmeia, né? Tem algumas aqui, inclusive. Sim, eu vi Então, várias pessoas da tua tribo aí, gente. tem, é. Que coisa linda! Quem é minha seguidora, independente que é da colmeia, só coloca aí a abelhinha aí que a gente já sabe. Né? As Então, por tuas são as exemplo, abelhinhas. são as abelhas, são as bis. Oh, coisa fofa. As minhas são as borboletas, porque eu trabalho com a metamorfose, né? É, Até o meu é. programa é o Mentor Morfose. Então, assim, e hoje a gente quis falar.
sobre as ovelhas negras, que nós duas fazemos parte, que nós somos da tribo do Pedro, né? E essa questão do se descobrir ovelha negra. Eu acho assim que eu sempre fui fora da casinha, sabe? Quer dizer, porque na verdade você não se transforma em ovelha negra. Não. Ou você é ou você não é. É porque no começo tá todo mundo igual, tá todo mundo nivelado, né? Aí você vai começando a se perceber fora do prumo. E eu vejo que isso, hoje eu consigo analisar que isso sempre foi meu desde criança. Você entendeu? Então, tipo assim, aquela pessoa lá vai ter um projeto da Cruz Vermelha na escola. A pessoa nem terminava de falar, na frente estava eu de mão levantada, não sabia nem o que era, mas tipo assim, tô dentro. Eu vou. Entendeu? Aí eu ia. Então, assim, nem sabia o que era. Não, bora. Nem ter terminado de falar, eu já tava. Tipo assim, eu vou. Então, assim, eu vejo que eu sempre estava à frente dos troncos. Como é que pode, né? Entendeu? Então, assim, isso também eu acho que é um pouco da característica de ovelha negra, essa questão da liderança. Né? Apesar de um comportamento, o perfil comportamental também meu, de prestativa, de estar enfiada em tudo quanto é troço, né? Mas assim, aí você vai crescendo e você não vai se enquadrando em padrões, né? Você não consegue se encaixar naquele perfilzinho que todas as meninas fazem, que todo mundo faz. E eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, inclusive de amizades. Porque, tipo assim, aquela coisa, às vezes deviam achar assim, essa guria é retardada, né? Tá todo mundo atrás de namorada, a guria só quer ler, só fala inglês. Tipo assim, eu aprendi a falar inglês escutando música de fita cassete. Porque a minha cabeça já estava lá, tipo assim, em viagem. Ninguém falava em viajar, ninguém falava nada disso, né? Que a gente tinha uma vida muito curta, né? Muito limitada. Então, por exemplo... Não, e a gente tinha uma programação desde que nascia, né? Estudar. Exato. O que tu ia ser quando crescer? Já te perguntavam desde que tu era criança, né? Não tinha exatamente. isso? Por exemplo, assim, e aí eu fui estudar faculdade. Eu fui fazer comércio exterior. Eu sou da 2ª turma de Santa Catarina, ou seja, um curso que nem existia. Não, isso já era disruptivo. Totalmente. Primeiro, uma mulher tipo assim, fazendo comércio exterior. Gente, isso é curso de homem. Começa por aí. Não, você não sabe da missa metade. Na minha turma tinha muita mulher e tal. O problema é que o que se imaginava? A pessoa vai fazer comércio exterior para trabalhar no escritório, né? Bonitinha, falando inglês, tal, não sei o quê. Não, eu fui trabalhar com despacho aduaneiro. Era eu no cais com um monte de homem. E eu tinha um tio, que foi um dos despachantes mais antigos da região, da 9ª região, né? Que é Paraná e Santa Catarina. E meu tio foi na minha casa falar com meu pai, essa guria de botina dentro do cais, porque ela me envergonha. Ela me envergonha. Nossa, gente! Porque as pessoas sabiam que eu era sobrinha dele. E que eu falei para ele. Eu falei assim, olha, se eu te envergonho, quando eu estiver lá, você sai. Porque eu não vou sair. E eu nunca sofri, que as pessoas falam, questão de machismo. Cara, nunca sofri preconceito, nunca fui assediada. E tipo assim, eu tava ali de estar madrugada no frio, na chuva, acompanhando estufagem de container de congelado, no inverno. E o posicionamento, Catarina. Né, Jussi? Assim, porque, tipo assim... muito macho, né? Então... Sabe que isso é uma coisa, assim, que eu também percebo nesse tipo de mulher como a gente, né? Às vezes eu ouvia as mulheres falando assim, ai, mas eu sou assediada, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, eu engraçado. Comigo isso nunca aconteceu, Nunca fui. As pessoas falam assim, que no mercado do trabalho, de ganhar menos. Nunca. Não, nunca. Isso eu passei. Eu passei, assim, no caso de sofrer machismo dentro do mercado de trabalho, isso eu passei, porque eu fui... Eu virava chefe deles em menos de um ano. Isso acontecia. Eu virava chefe muito rápido, guria, nova, né?
Mas eu sofria muito isso, porque, tipo, eu casei muito cedo, eu me separei muito... Nossa, eu me separei aos 20 anos com 2 filhos. Isso daí, imagina lá no início dos anos 90, era um horror, né? E aí, tu chegava no mercado de trabalho, as pessoas já te olhavam assim, em 2, 3 meses eu subia muito. Só que era aquela coisa assim de não se vitimizar e enfrentar e buscar, né? Só que quando chegava naquela fase assim de repente sofrer um assédio ou de tu ter a oportunidade de tu subir dentro da hierarquia da empresa ou de onde tu estava, se tu se rendesse aquela política podre, nojenta, Uhum. eu saía fora, Não, eu, graças a Deus, eu nunca né? tive isso. E olha que eu trabalhei num meio masculino muito forte. Eu Sim, já tive sim. essa parte de competitividade e problema e fofoca, eu sempre tive por parte de mulher, Ah, sim. não nunca As, de homem. tu percebe, assim, tu deve conhecer outras ovelhas negras também. Tu percebe como as mulheres, elas se sentem um pouco, não sei se ameaçadas ou um pouco assim, elas acham estranho personalidades assim? É, é porque são personalidades que tipo assim, eu já tive nessa posição de me calar para algumas Uhum, coisas. uhum, Hoje, se eu me calo é por opção, porque, tipo assim, é tão insignificante, tão irrelevante na minha vida que eu não vou me dispor a um enfrentamento desnecessário. é que hoje a gente E é mais isso madura, né? isso eu faço hoje em relação a homens, a mulheres, tipo assim, sabe, a história até da brincadeira, né, do caguei, tipo assim, é tipo isso, sabe? Tô nem Uhum, aí. uhum. Tô nem Tem uma aí, hora que a sabe? gente escolhe entre ser feliz ou É, entrar na guerra. Ou ter razão, né? Ou ser feliz. exatamente. Mas, por exemplo, assim, é o tipo da coisa assim que ser verdadeiro, dizer o que pensa, isso assusta as pessoas. As pessoas Uhum. tomam como ofensa, É. porque na verdade todo mundo quer ser agradado, Uhum. né? As meninas que estão aqui mesmo. Ó, por exemplo, assim, eu falo muitas verdades para elas e elas tomam como Uhum. chineladas, elas não tomam como Aham. verdades, né? Então, para Aham. você ver como que é. No começo, eu ficava triste Uhum. quando eu via que elas entendiam isso como uma chinelada tal. Mas depois eu peguei e fui deixando, porque é a forma como elas encaram. Mas, na verdade, são verdades para impulsionar, para crescer. E às vezes precisam de figuras assim que tenham essa coragem de falar o que ninguém fala. É. Sabe que eu me inspiro muito, né? Em São Pedro, que nem eu chamo o Pedro. Eu chamo o Pedro de São Pedro. E até o meu marido, ele fala assim, ele diz, cara, às vezes a gente tá trabalhando aqui. Gente, se vocês acham que tá fazendo sentido aí, taca-lhe a mão nesse coraçãozinho aí, vão distribuir essa live. Porque quanto mais vocês apertarem no coração, aí a gente consegue. E o Instagram Atingir mais avisa. gente. O Instagram tá muito Tá muito danado chatinho aí. ultimamente, né? E aí, o meu marido, às vezes, ele fala assim, eu coloco aqui, né? Eu trabalho às vezes com a TV ligada e ouvindo as lives dele. E ele diz assim, cara, impressionante. Esse cara aí é tu de calças, porque a gente fala as coisas, né? Ele assim, até umas gírias que ele usa, tu já fala há muito tempo. Porque antes, às vezes eu precisava. A gente resolveu fazer esse projeto aqui, gente, só para situar um pouco vocês, assim. É tipo uma homenagem às coisas que ele diz, assim, para a gente debater as ideias também, né? Para carregar Sim, mais povo para empoderar, na real. Para empoderar essas pessoas, para dizer para vocês assim, aqui, vocês não estão sozinhos. Que também tem gente que sai da caixa e que tá tudo certo sair da caixa e que vocês não precisam ficar achando que só porque vocês pensam diferente dos outros, vocês estão errados. Tenham coragem, é. sabe? Tenham coragem. E que quando as pessoas dizem assim para vocês,
não façam, não, os outros não fazem assim. Taca o dedinho naquela tecla. Pode falar foda-se essa hora? Eu acho Pode, que né? pode. Bom, eu falo sempre, falo qualquer hora, então. Taca o dedinho no foda-se, entendeu? E manda todo mundo longe. Porque são essas pessoas que mudam o mundo. São pessoas tipo a Jusce, são pessoas tipo eu e são pessoas tipo vocês. Ó, o meu marido ali, que feio. Ai, mas fazer o quê, filho? I'm Foda-se, so sorry. so sorry, foda-se. Então, assim, ó, É. taca o dedinho no foda-se. E porque se não existissem pessoas que falam o diferente, a gente ia E que ficar no fazem, né? mesmo. Não é E que só falar. fazem. É que começa falando, né? Começa falando. E eu percebi também que quando eu comecei a mudar e a parar de ouvir o que os outros diziam, porque tem uma hora que tu vira a chavezinha, né? É, Tem uma hora que tu é vira. que isso é uma característica do Ovelha Negra, né? Ele para É, de pedir validação do validação outro. do É outro. o que é importante para ele e Uhum. no pensamento coletivo, né? Tinha uma coisa que me irritava muito, né? Eu não sei se é uma característica de geminiano ou se é uma coisa minha, assim. Eu vou, mas eu vou muito mais rápido se eu tenho gente comigo, né? Porque eu sou uma mente que tá sempre assim, ó. Aí eu preciso de alguém que organize as coisas que eu falo, né? As minhas ideias, assim. Uhum. E aí tinha uma hora que as pessoas diziam assim, ô Márcia, tem que, porque daí tem, sabe o fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. E aí às vezes eu pegava uma ideia, eu pegava uma pessoa e eu, caraca, mas essa pessoa aí tá falando uns lances legal. Aí eu ia. E aí chegava uma hora, Jússi, que eu dizia assim, ó, mas não tá batendo. Sabe quando não tá batendo? Tinha uma hora que eu via uma incongruência, eu via que aquilo É. ali parecia que a pessoa estava fazendo só para vender o produto, ou só para. E eu não, tudo Já bem, aconteceu comigo. é aquilo e aquilo que a pessoa fala, tá legal, mas passou dali já não me serve mais. E aí, algumas pessoas diziam assim para mim: ai, às vezes tu te apaixona pelaquela influência, depois a influência não vale mais. Eu disse, não, gente, não é que não vale mais. É que A, B, vale tal coisa. Assim como eu, tem coisas que tem, vocês vão gostar de algumas coisas minhas e tem coisas que não vão gostar, assim como todo mundo. Como todo mundo, exatamente. Há coisas que fazem É, sentido, e isso é muito pega o condicionado melhor. aos nossos valores, às nossas Valores. verdades, o que é tipo assim, a história, né, que a Sim, gente vive. Então, por exemplo, assim, sim. de repente, isso para minha realidade condiz, como para outras realidades não condiz. É igual É, você falou da questão da separação aos 20 anos, né? Uma sim. coisa que é muito interessante que fala aqui no livro, né? Que ele remete à questão a ovelha negra ser a cura da sua ancestralidade, inclusive, né? Sim. Até E anotei isso isso, para a gente conversar. hoje, por Isso é exemplo, até eu leio, eu incrível. marquei isso aqui no livro e eu fiquei pensando o seguinte: quando eu me separei, você falou da separação, tudo, né? Quando eu me separei, eu fiquei um ano em. Aí ele tem até aquela passagem da que a ovelha ela é excluída, né? Da Excluída, família, do gente. grupo. São as cinco É, fases, né? exatamente. Então, por exemplo, quando eu me separei, eu ouvi tanto da minha sogra quanto da minha mãe Uhum. que o porquê que eu estava fazendo aquilo, né? E eu argumentava, tipo assim, isso não tá me fazendo mais bem, isso não tô mais feliz. Aquilo vinha de dentro de ti, né? Era É, mais forte que tu, e, né? e eu ouvi das duas, inclusive, e foi muito marcante uma frase da minha sogra que ela falou assim: eu e sua mãe e suas avós tivemos vidas horríveis, conjugais horríveis. Por que você não pode aguentar? Eu Nossa, nunca gente! esqueci isso. E eu falei, porque eu não quero e eu não preciso. Não quero isso pra mim. Né? E para você ter uma ideia, esse meu um ano pós-separação, eu vivi
extremamente sozinha, porque eles deixaram de falar comigo. Tanto a família dele, quanto a família da minha mãe. Então, geralmente, no momento que você está sozinha, eu com duas crianças pequenas, Maria tinha 3 anos, Miguel tinha 5 anos e meio, eu numa cidade onde eu não tinha rede de apoio, eu não tinha um telefonema. Você Nossa, entendeu? tipo, Então, excluíram mesmo. eu fui É o que ele realmente fala excluída. ali, né? É, É a ameaça. É tipo assim, a gente vai te deixar à beira para que tu sinta a pressão e faça o que a uhum, gente quer. exatamente. Então, por exemplo, assim, eu não tenho mágoa nenhuma de nenhuma das duas. Pelo contrário, eu Claro. tenho muito amor por elas, tenho uma relação com elas. Mas, assim, naquele momento, elas não estavam falando algo contra mim, não. Era uma decepção. Tipo assim, eu Sim, estava quebrando um padrão um daquela paradigma. raiz que elas É, traziam, né? Do que elas é. viviam como era certo, né? Então, Uhum. assim, e Sim, tem um trecho do livro que é muito bonito, que fala, né? Que ninguém te faça duvidar, cuida da tua raridade, como a flor mais preciosa da sua árvore, né? Você é o sonho de todos os teus antepassados. nossa, E dentro do eu, feminino, eu também, exatamente essa frase, eu também é, grifei aqui. e dentro Maravilhosa. da cura do feminino, do estudo do sagrado Uhum. feminino, né? Que quando você se cura de algo, eu não sei se você já ouviu É. isso, Márcia, você cura 7 gerações para frente e você cura 7 Ai, gerações para trás. coisa incrível isso. Então, quer dizer, quando na fala delas, se elas passaram por isso, minhas avós passaram por isso, e elas aguentaram, por que eu estava fazendo? Então, no fundo, esse rompimento meu foi uma cura para a geração da frente e para a geração para trás. Então, por exemplo, assim, hoje eu tenho uma filha, né, de 11 anos, então você veja o peso da responsabilidade, né? E eu e a Maria, a gente tem Sim. muita troca já em cima do feminino, de tudo. E apesar de ser separada, por exemplo, a Maria é uma menina que ela sonha com casar, ela sonha com ter filhos. Ou seja, esse valor de família não foi quebrado para ela, Que simplesmente maravilha, porque a né? mãe foi separada. Então, tipo assim, ela acredita que há possibilidades. Esse não deu certo, tá tudo bem, Tá tudo né? certo. Exatamente. Então, quer dizer, e você vê, isso é um padrão de cura também, né? E às vezes, certos traços. Hoje, inclusive, eu escrevi um post, né, sobre Eu a vi. questão Lindo teu do post. medo de ganhar dinheiro, mas isso não é culpa delas, entendeu? É, E às é, vezes eu escuto isso várias falas, assim, não é de uma, não é de duas, são de várias. Medos, é. medos Crenças. medos do prosperar, medos do ganhar o seu próprio dinheiro, e isso vem vestido em outros formatos. O formato, ai meu Deus, mas se eu divulgar muito, pode vir muita encomenda. Tá, mas se vier muita encomenda, você pode dizer não? Ou você tem a Exato. alternativa de chamar alguém para te ajudar? Então, há caminhos, né? E o Então, desafio. exatamente, É o né? desafio. A ovelha negra não tem medo do desafio. Exato. Então, quantas ovelhas estão aí, cobertas talvez, sem saber que são Adormecidas. adormecidas, que às vezes o fogo tá ali queimando, mas ela vai lá e joga uma água ali para dar uma É. acalmada. Uhum. Tenho, até pegando o gancho do que tu falou aqui, eu também separei um trechinho para a gente não perder essa linha do Bert Helling, né, quando ele fala das constelações, Aham. que ele diz assim que uma ovelha negra nasceu com o gene da criação, da inovação e da quebra de padrão, né? E quem inventou isso foram os velhos anciões das tribos, porque uma tribo de qualquer lugar do mundo, né? Porque para eles era facilmente reconhecido para eles poderem manter os padrões, para não mexer no que está certo.
deixa ali, tá quieto. Não precisa Porque dá mexer, né? trabalho, né? Quem vem Dá e muito muda trabalho. troço assim, bagunça o coreto. A mudança dá trabalho, né? E aí eles se beneficiavam dos padrões e eles tentavam impedir que o novo surgisse, porque o novo podia ser melhor, né? E o Bert Helling diz que os membros familiares que não se adaptam aos padrões, cara, isso é uma coisa assim que quando eu li isso me tocou, me marcou e eu consegui enxergar na minha família e em algumas pessoas que me cercam, né? Sim. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão... Prestem atenção, gente, nisso que eu vou falar. E se quiserem anotar, eu até repito. O Bert Helling, ele diz que os membros familiares que não se adaptam aos padrões são os que renovam e desabrocham os ramos da árvore genealógica. E graças a essas pessoas, a família renova as suas raízes. Foi isso que a Júcia acabou de dizer. A gente que rompe os padrões, a gente cura as gerações para frente e as de trás. Gente, isso é sensacional. E a gente não está falando de reencarnação, a gente está falando de DNA. É do que está aqui, ó. Está gravado na nossa ancestralidade. A gente carrega Inclusive esses essas medos marcas. e essas coisas todas, isso tem um fundamento antropológico, Claro que né? Então, sim. tipo assim, esse medo, ele tá aqui dentro da gente, né? De tudo, Claro. né? Uhum. Então, esses rompimentos. Então, aí vem uma ideia atravessada, uma maluca que, tipo assim, muda todo o coreto. Uma família que nunca teve gente separada, e tem a doida aqui que separou. A Uhum. doida que mora sozinha desde 18 anos, entendeu? Tipo assim, cara, tipo assim, não é Exatamente. normal. Exatamente. É uma coisa muito incrível, assim, eu me encantei, eu tenho uma amiga que ela é consteladora e quando ela começou a falar sobre isso, há uns anos atrás, e ela um dia disse assim, vem comigo que eu vou te levar numa sessão de constelação e eu fui para participar, assim, não fui para Conhecer, né? constelar, só para conhecer. E era incrível que todas as pessoas que iam constelar, as pessoas às vezes puxavam para o seu campo. E elas me chamavam para participar de todas, assim, porque isso é uma coisa meio intuitiva, né? É, eu sou doida para Menina, fazer. Preciso fazer, aliás. era uma coisa maluca que as pessoas me chamavam e eu entrava de uma forma, eu, uma pessoa que nunca não tinha noção nenhuma do que era aquilo que estava acontecendo. E eu me entreguei no processo e vivi aquilo. E eu saí tão impactada com o que aconteceu. E eu me entregava e eu não sabia nem o que eu dizia, que parecia que não era eu, né? Porque, meu Deus do céu, é uma coisa incrível. Incrível. E eu acho que as ovelhas negras, todo mundo tem um pouco dentro de si, né? É. De ovelha negra, a gente só precisa se ouvir. A gente só Exatamente, precisa. porque as pessoas têm muito medo de romper padrões, Uhum. de não ser aceito. Você veja a quantidade de pessoas que têm dificuldades de, por exemplo, assim, eu tenho dificuldade de falar do meu produto nos stories, algo que É, você vende, que você faz, mas você tem medo de simplesmente falar, e o que vão pensar de mim? é. Sabe? Então, assim, não vou dizer que é fácil, eu passei por esses processos também. Uhum, Mas se uhum. a gente não der um passo, quem vai dar pela gente? É, Ninguém. Ninguém não tá nem aí para você. ninguém. E vou te dizer assim, eu tive uma época que já cheguei a ter mais de 20 mil seguidores no Instagram, uma época que todo mundo falava de ter seguidores, de não sei o quê, né? Mas eu fazia nessa época o que a cartilha mandava. Sabe a cartilhazinha? Ai, mas Uhum. não era aquilo. Sabe quando não é? Não, não, não era. Eu ganhava muito dinheiro, mas não era. Não, meu coração não. Eu me recolhi na concha
eu fiquei, eu acho que, olha, quase um ano. Assim, larguei de mão. E quando eu ressurgi com esse novo projeto, que eu ressurgi no início desse ano, eu passei por um período de estudo, de vamos reformular a vida, né? Foi um Aham. processo de imersão, assim. Eu disse, agora vai ser do meu jeito. Ninguém mais vai dizer, tu tem que... Ah, porque fulano faz, porque... Ninguém mais vai. A minha audiência caiu, tipo, 50%, né? Sim, vai embora. Vai embora. E tá tudo bem. Tá tudo Tá bem. tudo bem, porque tá se renovando, né? Tá tudo bem. E aí, às vezes, eu penso assim, às vezes eu faço uma live e tem, sei lá, muita visualização, 2, 3 curtidas, às vezes comentário, muito pouco. Mas aí eu fico pensando assim, cara, não tem problema. E aí, às vezes, o pessoal da minha equipe fica assim, Márcia, tu tem que fazer isso, porque tu tem... Cara, eu não tenho nada. Quem Olha, Márcia, quiser ouvir, vai ouvir. eu me preparo para uma live que, que minhas gurias que estão aí, elas sabem disso. Eu dou aula, eu não faço Uhum, live para bater papo. Eu exatamente. dou uma puta de uma aula, entendeu? Então Entrega conteúdo, eu me preparo. faz o teu melhor. Se tiver uma pessoa, se tiver Tá duas, se ótimo, tiver tá 40, ótimo. você Não, e entendeu? se não Vai tiver ser a ninguém, não tem mesma coisa. problema. Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Sabe por quê? Tu vai botar lá no teu canal do YouTube depois e daqui a um ano, Alguém 10 vai anos, ver. pode fazer sentido. Pode fazer sentido. Exatamente da mesma forma que às vezes a gente lê um livro desse que não tem impacto nenhum agora. Eu É, tenho vários livros que eu li depois e fizeram Nossa, eu falei assim, cara, esse livro estava na minha casa aqui, como é que eu não percebi esse livro ainda? Ou exatamente, quando eu não li, como é que eu exatamente. não atentei disso? Então tá tudo bem, assim, eu não tenho É, realmente, eu não tenho esse apego. é. E ontem essa questão do novo, do fundar o novo, né? Ontem e hoje é engraçado que eu encontrei com duas pessoas que eu não via há muito tempo e que agora que está retomando essa questão da escola, tudo. Hoje eu tive que ir lá na escola, nossa, eu tipo assim, uma mãe, né, de aquelas mães que a gente conhece desde 2009, essa daí, né? Então, vira mãe, né? Portão de escola e acaba que vira Aham. uma amizade, né? E eu, há mais de um ano que eu não a via, tal, não sei o que, a gente tava falando um negócio de trabalho, tal, não sei o que. E me veio a seguinte reflexão, né? E ela colocou, cara, tu inventou um trabalho para você. E é isso, você sabe? E ontem eu estava falando com outra pessoa, a pessoa falou isso também. E eu não tinha me dado conta. Eu falei, cara, eu criei um trabalho para mim. Esse trabalho não existia. O que eu faço Do teu hoje, jeito. eu criei do meu jeito, é o meu formato. Lógico, a gente se inspira num trabalho aqui e ali, a gente vê um ponto de melhoria. Mas é meu, é a minha cara. É. Eu não tenho um chefe. Cara, isso é maravilhoso. A minha obrigação é comigo mesma, então, quer dizer, Uhum. eu tenho uma agenda a cumprir, eu tenho obrigações a cumprir, mas esse trabalho é meu e A o mais responsabilidade bacana é tua. era algo que às vezes, lá atrás, às vezes eu pensava assim, um dia eu quero ter um trabalho que eu tenha meu próprio horário. Um dia eu quero ter um trabalho que eu possa trabalhar de qualquer lugar. E, por Deus do céu, essa semana que eu me toquei, falei, cara, eu tenho isso. Ai, coisa boa. É muito bom, né? Porque, por exemplo, assim, a mesma coisa quando foi agora dezembro, eu fiquei 20 dias na casa da minha mãe em Santa Catarina. Eu trabalhei todos os dias e muito. Ou seja, antes não, quando eu ia para Hein? lá, eu estava de De férias, às vezes agoniada, férias. porque eu tinha que voltar. Não, e tá tudo bem. Hoje, se eu tiver que ir para qualquer lugar, eu posso ir e eu continuo trabalhando. Uhum, Então, uhum. assim, então essa semana que eu me dei conta que, tipo assim, eu fundei um lugar para mim. Exatamente. E no Cara, isso é sensacional, isso formato, é maravilhoso. e no formato Que tu que eu queria. quero. Lógico que eu tenho outros objetivos, tenho, ainda vou chegar lá. E Mas tá no caminho. alguns. E eu tenho um formato, eu tenho escrito isso.
Uhum. Eu tenho escrito esse formato de trabalho. Tu Então, faz o quadro dos sonhos. faço bem o quadro dos sonhos, mas eu, por exemplo, assim, eu faço algumas coisas que eu escrevo e eu foco naquilo. Essa última lista, inclusive, foi o Pedro que me indicou esse livro. É um livro fantástico do Dr. Joe Dispenza, que é um livro que fala como se tornar sobrenatural. O Pedro me mandou alguns trechos para eu ler, que foram muito impactantes para um momento de uma situação que eu estava vivendo, e ele me ajudou, ele falou, não, você tem que ler esse livro, tal, assim, essas páginas. E aí eu comprei o livro. E é um livro fantástico que ele trata da parte da meditação como ciência. Ai, que sensacional! E ele tem um exercício muito interessante que você, por exemplo, assim, dá uma letra para algumas áreas da vida. Essa letra você faz um desenho de como se fosse o campo energético, duas linhas energéticas, e ali você lista quais as características do teu trabalho. Por exemplo, no caso aqui eu estou dando o exemplo do trabalho. Então eu listei ali essas características exatas do meu trabalho, como eu gosto, como eu queria esse formato de trabalho. E do lado direito, você lista emoções que estariam vinculadas no momento que você teria todos esses pré-requisitos prontos, feitos. Gente, sensacional essa técnica. Exatamente. E nesse momento, então, por exemplo, toda vez que você for meditar, ou que você tiver um tempinho e pensar, e aquela coisa, gente, meditar não é ficar igual um Buda. Às vezes até na fila do pão lá, você tá lá esperando. Exato! Você entra na tua vibe ali, aí você lembra exatamente desse teu desenho do T, com essas tanto vinculadas às emoções, quanto às características, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu sou meditante, né, há muitos anos, mais de 5 anos, então eu tenho realmente um momento para mim. Hoje eu medito cerca de 45 minutos a 1 hora por dia. Ah, eu não né? consigo isso. Eu tô na fase dos 20, Mas 25 no máximo. eu aumentei, né? Tem coisa de uns 3 meses que eu aumentei. E às vezes, tanto é que, porque para mim, 30 minutos parece que é um estalar de Muito dedos. rápido. Então, assim, e quando você começa, você coloca na intenção disso que você escreveu. Ah, sensacional. Agora eu vou te fazer um pedido, que eu acho que tem muita gente aqui que vai gostar também. Chega lá, quando a gente colocar no feed essa live, vai lá nos comentários e indica esse livro aí. Porque óbvio que eu vou querer. E eu tenho certeza que muita gente vai querer também. Adorei. Tem Adorei a na dica. Amazon, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Ele é fantástico esse livro, porque ele trata da meditação do ponto de vista mesmo ciência. Então ele te explica como a coisa funciona neurologicamente. Então, assim, para quem é muito mental, assim, e tem essa dificuldade, começa a entender o que isso faz. Faz no teu organismo como um todo, né? Exatamente. E o livro do Pedro que a gente citou aqui é o Ouse Ser Diferente. Também tem na Amazon, gente. Aqui, ó. Esse aqui. É do Pedro Superti, o Ouse Ser Diferente. Tem e não é caro, galera. Ó, não é. Tá R$38 na Amazon. E se for a tua primeira compra, tem frete grátis ainda. E no Brasil entrega em 1 dia, 2 no máximo. Não e quem tem Amazon Prime nem frete tem, né? Nem frete tem, né? E assim, ó, e é livro de cabeceira, não é livro para ler uma vez só, não. É livro para ter, ler, reler novamente, é livro para ter o tempo todo, assim. E se tu quiser dar um presente para alguém, dá esse livro. Dá esse igual livro. Eu te falei, porque... né? Eu ganhei 3, né? Aí a Mirelle falou, pô, mas tu vai ganhar de novo? Eu falei, de novo, outro desafio. Tem outro desafio, eu faço, não interessa. Mas não, é sensacional, né? Mas é justamente isso. Eu fiquei com 1 e eu dei 2, né? Deu 2 para 2 ovelhas desgarradas. E aí a gente tem, eu tava vendo também, dentro do capítulo, ele coloca
uma definição. Por que que a gente, deixa eu explicar para o pessoal também por que que a gente decidiu fazer essa live sobre as ovelhas negras, né? Porque a gente queria comentar as principais ideias e tinha que começar falando de ovelha negra, né? E o Pedro aponta as 5 fases das ovelhas negras, que é a principal, a primeira fase é que a ovelha negra ela tem coragem de mudar. Acabou de Né? entrar uma ovelhona aí. A Renata Quem Leite é? Confeitaria. Essa é totalmente fora da curva. Gente, olha só, eu tenho um protesto para fazer aqui, tá? 1h da tarde de sexta-feira, começo só a ver esses nomezinhos aqui das abelhinhas aqui da Jusce. É tudo doce, é tudo açucarado os nomes de Tudo. vocês. Isso é uma sacanagem com a pessoa, tá? Isso é muita sacanagem. Porque daí a serotonina e a tirosina da pessoa estão tudo aqui, ó, fervilhando. E eu vou sair daqui atrás de um doce, só de ficar vendo esses nomes de vocês aí. Isso é muita sacanagem, gente. Porque eu fico só imaginando as coisas que vocês produzem. Né? Isso é muita sacanagem. Com certeza. Fica o meu protesto aqui. Vocês devem produzir umas coisas maravilhosas. Mas vamos voltar para o assunto. A coragem de mudar. Ele coloca assim, ó, que uma das primeiras coisas que a gente identifica é a coragem de mudar, de fazer o diferente, né? Aí depois a descoberta, quando tu valida aquilo que tu teve na ideia, né? Quando tu vê que realmente tinha alguma coisa diferente, e aí tu validou a tua descoberta, né? Tu dá coragem, tu sai da caverna, depois tu viu o mundo novo. Aí, quando tu resolve contar para as pessoas, a generosidade. E é incrível como as ovelhas negras, elas são generosas, né? Elas se doam. E isso é uma coisa que tu percebe muito nas pessoas. Tu não vê uma ovelha negra assim, tipo assim, vou pegar querendo essa tudo para verdade aqui só ela. para mim, né? Só Não, para mim. deixa, Tu não deixa, vê. deixa eu dividir o que eu aprendi. Ela sempre vai se doar. Sempre. Ovelha negra se doa, porque ela genuinamente ela quer aquilo pro mundo, né? Isso é uma característica de ovelha negra, é realmente essa. E são pessoas que estão sempre ligadas a profissões assim de lidam com comida, lidam com bem fazer, tipo sacerdócio, tipo E que as meninas medicina. e que as meninas entendam que esse se doar e compartilhar com os outros não quer dizer que isso não tenha que ser remunerado. E é uma coisa que hoje até no post que eu coloquei, eu falei assim, você tem um dom tão maravilhoso que ele merece ser recompensado. Apesar de você ter as suas horas remuneradas para a confecção daquilo, você está servindo alguém que não tem o talento de fazer aquilo. Exatamente, exato. E tu precisa ser remunerado. Tu precisa para realmente buscar mais conhecimento e para trazer cada vez mais informações. Potencializar o que você já tem de tão bom, né? E aí depois da generosidade, quando tu conta para a tribo aquilo que tu viu, o que vem? A ameaça. Porque a tribo se sente ameaçada pelo desconhecido. E o desconhecido sempre apavora. E é nessa hora que tu tem que ser forte, tu tem que ser autêntico e tu tem que ser firme naquilo que tu descobriu, naquilo que tu quer e nas tuas convicções, né? Porque depois vem a expulsão, vem a confusão, vem a negação e vem as perdas. E é isso que nós estávamos falando aquela hora, né? Que é quando tu perde os seguidores, que é quando tu perde, às vezes, a família, que é quando tu perde... Márcia, perde.
Mas não Deixa eu tem te problema. contar uma característica muito comum das confeiteiras. Hum, Aqui nessa live mesmo, você está vendo várias confeiteiras. Só que várias. antes dessas confeiteiras, hoje elas são confeiteiras, essas pessoas já foram. Tem aí advogada, Sim. executiva, médica, dentista. Você está entendendo? Que são as Uhum. profissões tradicionais aceitas pela Tradicionais. sociedade. Uhum. Então, essas mulheres, a maior parte dessas mulheres que assumem uma posição dessa, não, e que geralmente não é porque ela vai para a confeitaria de início. Geralmente ela Uhum. assume essa postura, não, eu quero ficar com as minhas crias, eu quero Uhum. assumir os meus filhos. Então, isso para uma sociedade onde criou-se esse paradigma que a mulher tem que estar aí, tem que estar fazendo acontecendo, inclusive isso, esse retrocesso dela ir e cuidar dos filhos, ela é já colocada como diferentona para aquela tribo da mulherada que está trabalhando, que está no escritório, que está nos seus Que é consultórios, a enfim. poderosa, né? Exatamente. Entendeu? Então, isso já é um fato disruptivo. E muitas vezes, nesse processo dela estar em casa, ela descobre uma outra atividade que muitas vezes vem na confeitaria, que às vezes era um dom que estava adormecido. Sim. Eu mesma passei por isso. Eu vim do comércio exterior, no momento da... A confeitaria para mim era um hobby, no momento da minha separação, que eu me vi sozinha com duas crianças pequenas. O comércio exterior era fundado no Espírito Santo por uma crise de um benefício aqui no estado, ou seja, Uhum. todas as empresas de comércio exterior quebrando. E eu ali naquela situação pessoal também que não estava moleza. Eu tive que decidir que eu ia ser confeiteira. E isso, inclusive, também aumentou essa segregação. Porque tanto no meu convívio social, quanto no meu convívio familiar, porque eu deixei de ser a executiva de comércio exterior. Eu não estava sentada mais nas mesas onde estava ali numa discussão em inglês, estava ali em espanhol, ela não estava mais viajando, ela não estava mais circulando entre um meio tido como um meio de elite. Não, ela estava como eu ouvi da minha mãe, esquentando a barriga no fogão. Nossa, gente. Estudou tanto para isso, né? E hoje a gente sabe, na verdade, é uma questão de proteção, tipo assim, querendo a Sim. tua segurança, né? Que você está indo para algo desconhecido, né? Então, dentro da confeitaria, há essa característica de disrupção. Sim. Você assumir uma profissão. Quantas que eu conheço que estão nessa fase, que já têm a confeitaria como algo paralelo às suas profissões, e dar esse salto de fé, muitas vezes passa por assumir essa posição disruptiva. Por quê? Porque ela teme essa aprovação. E o cancelamento, o primeiro cancelamento que acontece é o familiar. Uhum. É É. o familiar. É o primeiro. É. É o primeiro. E muitas ainda sofrem isso dentro das suas casas, mesmo já trabalhando, mesmo já tendo resultados. E muitas vezes sendo a base da financeira da família, né? Tem algumas que sim. Ó, por exemplo, assim, para você ter uma ideia, eu já tive uma aluna que, para não botar em risco o casamento dela, o marido dela não podia ter a noção real do que ela faturava. Uhum. Então, ela até dava uns boletos para ele pagar de luz, de negócio, só para ele reclamar, para ele Sim. não perturbar ela e achar que ela estava numa condição menor. É. Entendeu? Ó, aqui, ó, E ela a Elisa tá falando é. aqui. Meu pai disse esses dias que não aceitava eu fazer biscoitos, mas a Elisa, ela ainda leva uma atividade paralela, né? A Paralela. Elisa é advogada. E quantas vezes a gente fazendo atividade paralela só para não assumir que a outra atividade que tu faz, que tira 2 ou 3 horas do teu dia, te rende 3, 4 vezes mais do que a tua atividade principal, aquela que tu fez o diploma lá.
É, Que a tua família tanto se orgulha. exatamente. Que a tua mãe tem um quadro gigantesco lá na sala de jantar. E eu falo com as meninas isso às vezes, né? Eu digo assim, gente, em termos de salarial, porque eu sei o faturamento delas e tudo mais, às vezes eu falo, cara, sabe qual que é a média de salário de uma mulher que está aí vestida no terninho que vai para o escritório? Ela não ganha metade do que você ganha. E tem que cumprir Sabe? É. horário e tudo mais. E detalhe, a partir do momento que você é empreendedora, você tem, lógico que o fator tempo é limitador, mas você usando o empreendedorismo de forma inteligente, boas É. estratégias de venda, produtividade, você tem possibilidades de ganhos muito maiores do que se você tivesse limitada dentro de uma caixinha de um É. salário, Uhum. que é depender, Sabe o né, que de eu cheguei a uma ouvir há um tempo sindicato, de um troço. atrás? Eu tinha te- a- a- até eu tive câncer de mama 6 anos atrás e eu fiquei com pouca mobilidade no braço, né? Eu perdi a amplitude do braço. E eu trabalhava na área da beleza. Mas eu nunca tive uma função só. Eu sempre trabalhei com 2 ou 3 funções. Eu sempre trabalhei na área de marketing, que é uma paixão que eu tive. Eu tenho várias formações nessa área de consultoria comercial e marketing. Paralelo a isso, eu tinha o meu trabalho na área da beleza. Paralelo a isso, eu ainda fiz graduação como bióloga e fiz várias especializações na área. E aí, só que como bióloga formada e pós-graduada, o salário que me ofereciam nunca foi além, na época, tá? Que eu ainda estava em atividade na área da beleza. Nunca foi além de 2.500, R$ 2.800. Com todas as formações que eu tinha, de pós-graduação, de não sei o quê, papapá, papapá. Sim. Artigo publicado, prêmios em feira científica e o caramba, tá? Área de marketing, que é uma área que estava em franco crescimento também. Eu estou falando isso de um pouquinho mais de 6 anos atrás, tá? Nenhuma empresa me pagaria além disso, 3, 4, 5 mil. A área da beleza, que teoricamente, tá, tudo bem, eu tinha bastante experiência, mas assim, nenhuma formação necessitaria que eu tivesse além do que um ensino fundamental. Sim. Nenhuma. Se eu tivesse R$ 250, 3 tardes livres por semana e, sei lá, 3 meses, eu sairia com um diplominha embaixo do braço e poderia trabalhar em qualquer lugar. Eu cheguei a faturar R$ 15.000 por semana, uma época. Sim, Né? plenamente possível. E eu cheguei a ouvir de amigas, tá? Que estavam desempregadas, mas tinham pós-graduação na área de marketing, de administração, que elas diziam assim, que adianta ter esse monte de contatos que tu tem, são tudo cabeleireiros? Gente, podem ser cabeleireiros, mas são cabeleireiros que ganham 30, 40 mil, E tão podem não ter uma felizes. formação de graduação, tão felizes, e tu tá aí, desempregada, sem dinheiro, esperando que o teu currículo seja aceito numa empresa onde vão te pagar R$ 2.000. Sim. E essa galera totalmente fora da caixa, tá trabalhando, fazendo arte Sim, e deixando exatamente. as bonitas aí que não tem, que vão pro salão chorar R$ 10, R$ 15 e pagam em 10 vezes um cabelo que eles, fazendo arte, estão ganhando uma grana, uma fortuna. Porque eles estão seguindo o coração deles. Exatamente. É isso que E eu são falo. Não, empreendedores. não existe profissão digna e não digna. Existe profissão.
Tu lembra, o Pedro Pronto. falou essa semana, numa live, que ele conhece uma senhora que é faxineira, não sei quantos anos, e ela trabalha até hoje como faxineira. E ela tem mais dinheiro passivo, né? Mais renda do que alguns dos patrões que ela trabalha. Porque ela soube investir o dinheiro dela. E ela tem 4 casas que ela aluga e ela vive da renda. E ela ainda trabalha como faxineira. Ou E seja, porque ela gosta. Olha, eu e tenho, ela eu faz o tenho, que gosta e é uma pessoa inteligente. Ela soube utilizar o eu dinheiro tenho a dela. minha faxineira, eu acho ela incrível, assim. A minha faxineira, ela faz faculdade. Ela ganhou uma bolsa e, inclusive, você vê como é que é a influência do meio. O pessoal fala assim: Meu Deus, você fazer uma faculdade, você é faxineira, para que você vai fazer faculdade? Ué, Mas, gente, ganhou a bolsa e ela falou assim: vou fazer, tá fazendo a faculdade. Ela tem 3 filhas, sendo que uma é cardiopata, que tem uma dieta restritiva, que não sei o que, não sei o que. Ela teria todas as desculpas do para mundo para não não fazer nada. trabalhar, Uhum, para não estudar, mas na verdade uhum, assim não é uma faculdade, tá? Essa daí é a segunda. Ela está fazendo 2 ao mesmo tempo, uhum. pelo fato de ter a possibilidade do EAD. Sim, Então acabou que online? exatamente ela ganhou uma segunda bolsa, ela está fazendo as 2 ao mesmo tempo, que uma que ela já fazia e outra que ela iniciou esse ano. Uhum. Essa pessoa é uma pessoa disruptiva. É uma ovelha Completamente, negra. completamente. Então, por exemplo, igual ela falou assim, Ju, as meninas dormem, faço dormir cedo, rotina, tem que me obedecer, 7 horas está todo mundo Uhum, estudando, uhum, porque aí eu estudo até 10 horas da noite, está tudo certo, ainda tenho uhum. tempo, convive muito bem com o marido dela, tal, não sei o quê. E, e ela falou assim, está tudo bem eu fazer faxina, não me importo. Que ela Mas, falou assim, gente, porque que ela falou assim, é um trabalho que eu gosto, eu é faço digno. rápido e eu tenho flexibilidade para fazer o meu horário, porque ela falou assim, eu não poderia estar trabalhando num escritório com o problema que eu tenho com a minha menor, que seria Uhum, muito complicado. Ela falou assim, eu não tenho que dar uhum. satisfação para ninguém. Se a minha pequena ficar Exato, doente, eu vou, eu faço. Ela exato, tira, ela se programa, ela tira, não, essa semana eu não vou trabalhar porque eu tenho que dar atenção para as meninas. E, tipo assim, eu achei exatamente. maravilhoso isso Ela é dela. empreendedora, ela é dona da própria vida. Aí a minha filha, ela mora na Irlanda, né? E quando ela foi para lá, a primeira vez que ela foi para lá, ela namorava o marido dela. E os dois aqui já estavam, tinham seus empregos e tal. Ele já era formado na época e ela trancou a faculdade para ir. Depois eles voltaram, daí ela se formou e foram de novo já para morar. Eles foram na primeira fase para fazer o intercâmbio e depois voltaram. Nossa, eles aprenderam muito, né? Eles trabalharam com o que tinha. Então, tu vai para fazer um intercâmbio, tu trabalha com o que tem, tu vai trabalhar de cleaner, tu vai trabalhar de babá, tu vai trabalhar com um emprego que Que estrangeiro aparecer. trabalha, quer aparecer, né? E aí ela dizia assim, mãe, as pessoas têm uma cabeça, no Brasil, as pessoas têm uma cabecinha tão micro. E eles dizem assim, brasileiro sai do Brasil com seu emprego, tipo, ela é formada em comércio exterior e ele é cara, eu não sei se ele programador, ele é de processamento de dados, é que eu não sei, é porque a informática ela é tão abrangente que eu já nem sei mais o que o Uhum. meu genro faz, né? Mas enfim, aí ela diz assim que as pessoas acham que é se diminuir É. só porque tu tem um diploma, tu tem que fazer um trabalho que tu precisa usar menos a mente e mais os braços. E, no entanto, tá cheio de brasileiro aqui que só trabalha com isso.
tem uma menina que trabalha lá para ela, que ela trabalha em várias casas como cleaner. A menina é bióloga, o marido parece que é engenheiro. Gente, eles estão montados na grana. Eles têm casa própria, eles têm um carrão, eles viajam todo final de semana. Tu pensa que ela se mata trabalhando? Ela Não. trabalha 4 horas por dia. Eles fazem viagens, assim, eles conhecem a Europa inteira. Eles vivem super bem. Eles escolheram uma vida assim, essa. E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Sabe? E ainda assim, ó, por que que a gente tem que julgar? Por que que a gente tem que viver dentro de uma caixinha? A Rafa, quando ela voltou, e aí aquela pressão, né? Ai, tu não vai terminar tua faculdade? Ai, como é que tu quer voltar pra lá? Aí depois tu resolve vir pra cá de novo, tu vai estar velha, não vai ter um diploma. Aí o que que ela fez? Pegou o diploma, se formou. Ó, agora vai lá e coloca na sala de jantar, tá aqui o diploma. Eu tô indo embora pra Europa, porque eu não quero viver aqui. Esse diploma não vai servir pra nada pra mim. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Né? Exatamente. É tipo assim, ó, eu rio na cara do perigo. O que tiver que ser feito, vai ser feito. A gente faz a nossa vida. E é Exatamente. isso que a gente tem que ver. A gente faz, a gente cria o nosso mundo. E se amanhã, Ju, se a gente olhar para o nosso negócio e disser assim, ó, tá me faltando tal habilidade, tá me faltando tal conhecimento, vamos lá e vamos aprender. E uma coisa que eu falo muito, assim, Sem medo. eu me coloco o seguinte, eu sou uma empreendedora. Hoje eu Exato. estou como mentora de negócios de confeitaria. Pode ser que amanhã não esteja mais. A hora que isso deixar de brilhar os meus olhos, eu vou deixar sem olhar para trás como tudo que eu já fiz na minha vida. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Lógico que não é uma coisa assim sem pensar. Eu demorei 2 anos nessa transição. Mas eu fiz isso. Em 2018, eu decidi que eu ia parar de produzir. E eu coloquei data. Eu sabia exatamente quando eu estava fazendo minha última encomenda. Eu acabei, eu fechei a caixa. Eu lembro que eu fechei o olho e eu falei, é a última. E agora seja o que Deus quiser, né? Porque aí eu sabia, mas eu sabia no que eu iria me dedicar. E com as poucas pessoas com que eu compartilhei isso, eu não tive apoio de ninguém. Eu fui severamente criticada. Porque onde é que já se viu falar de empreendedorismo com a confeiteira? A confeiteira não quer saber de nada. Mas eu continuei. Estamos no mesmo grupo. Exatamente. E eu não tenho apego nenhum. Também não. Nenhum. E as pessoas dizem assim, ó, de novo, outro projeto, e daí? Ah, exatamente. E agora que eu tô fazendo 50 anos, minha filha, meu Deus do céu, eu tenho mais meio século no mínimo aí para ir atrás de um monte de outras coisas. E daí? É isso aí. Aí eles dizem assim, ô Márcia, de novo? Vai a maluca mais de novo, né? E daí, eu é que te pergunto, ainda? Exatamente. Eu sou assim, eu sou exatamente assim. Aí as pessoas dizem assim, é que assim, eu nem sei o que tu anda fazendo, cada dia tu aparece com uma coisa, né? E eu, graças a Deus, eu ia ficar preocupada se eu virasse referência de tal coisa. Ainda bem que tu me enxerga assim. Cada dia a Márcia tá de um jeito. Mudou o cabelo de novo? Tu tá gorda? Tu tá magra, que eu nunca sei que tu tá. Eu, que bom. Eu ficar preocupada se tu me achasse cada dia do mesmo jeito. Eu sou dessas.
Mas eu já estamos aqui há 1h05. 1h05, gente. Ai, amei! Eu Muito tenho um bom! médico, por isso Muito que eu tenho que bom, Jussi. me. E agora que eu fui Ó, me meu dar marido adora. conta, agora que eu fui me dar conta que. Agora não, um pouquinho antes da live, que eu tenho médico, só que eu não fui buscar os exames que eu tenho que levar no médico, né? Não tem problema, se faz assim, pega tudo pela internet, manda ele olhar lá Não, tem no um que é de portal. imagem, eu acho que eu não tenho como tirar. Aí, entendeu? Ah, Tem a mamografia, essas coisas de velha, né, gente? Aí tem que. não, não vem com essa, porque eu faço isso aí desde É, os 30, tá? E tem que fazer sim. não, tem que E aqui, ó, fazer. vamos aproveitar para falar, ó. Tem que fazer mamografia, tem que fazer Tem autoexame, que fazer tem que fazer tudo. eco, Por tem que exemplo, igual fazer agora. tudo. Exatamente, eu tô aqui numa vibe que tem 1 mês que eu tô fazendo exame para tudo quanto é lado, assim. Ah, eu faço também. Não tem essa daí quem procura acha. Não, tem que fazer sim. Vai ficar salva sim. Vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva no meu Insta, vai Ó, ficar salva no Insta da A Jussi. Karina Vai ficar em tudo que é lugar. a Karina é a ovelha negra também. Karina Adoro! lá de Salvador. Gente, vamos fazer assim, ó, uma comunidade gigantesca. Nós vamos ficar aqui, né, Jussi? Vamos tentar fazer sempre nesse horário. Se a gente falhar uma sexta-feira, a gente não briguem com a gente, mas É, é que que vai assim, ó, acontecer. a gente vai, a gente está sempre envolvido em milhões de projetos. Eu sou uma geminiana muito louca, tá? Que eu combino milhões de coisas, mas assim, ó, sempre às sextas-feiras, a nossa ideia é às 13 horas estar aqui, tá? Para conversar um pouquinho sobre essa ideia de ovelha negra, projetos e tal, falar alguns assuntos da semana. A gente se conheceu através da Embaixada GV, que também é um movimento muito massa de empreendedores, onde a gente trabalha liderança, protagonismo. A gente convida vocês também a conhecer o movimento, empreendedores, vocês vão amar, E, vocês vão sempre inclusive, ter coisas boas lá para aprender. hoje na Embaixada GV Praia do Hoje, às Canto, 17. 18. 17, 18, 18, Às 18. 18 horas, eu que vou estar na moderação e eu vou falar sobre essa questão das últimas declarações do head do Instagram, o Mosseri, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto, sobre essas modificações, o que impacta isso dentro da vida do empreendedor, né? E o Sim. que eu já estou vendo, o que já está acontecendo na prática. Então, assim, quem quiser lá bater um papo com a gente, não é uma palestra, né? É um bate-papo de interação e é em prol da coletividade mesmo. É um movimento Isso aí. empreendedor com esse cunho. Hoje, se tu deixa pra galera na descrição da live, tu deixa o convite da live da Embaixada Praia do Canto hoje. E, pessoal, se vocês forem lá, vocês vão ver esse assunto que a Jussi está tratando é muito importante, porque o Instagram mudou muita coisa. O Instagram está atualizando o tempo todo. O tio Mark está pirado no cabeção. O tio Mark está surtando. Não, Ele, eu não, ele eu não acho que quer... está surtando, não. Eu Não, acho eu acho bem que ele está positivo. atualizando. Não, é positivo, mas ele tá assim numa vibe de vou mudar tudo, vou mudar tudo, vou mudar tudo. E ele tá mudando muito rápido. E a galera não tá conseguindo acompanhar. Não Eu acho. acho que é. A Tu minha não percepção é acha? outra. É. Ah, não, então vamos lá, eu quero ouvir isso. É Eu quero justamente ouvir isso. isso. Muita 18 gente está horas achando falar. que aconteceu agora. Não, eles só verbalizaram o que já está acontecendo. Ah, olha aí, ó. Tá vendo? Eu não tinha me Por ligado nisso. exemplo, Então, ativação dos selos, remuneração de criador de conteúdo. Eu mesmo, desde sim. abril, já sou remunerada. É Eu só não mesmo? ativava. Eu não sabia disso, ó. Aliás, eles me deram a opção de remunerar e eu não estava ligada se eu podia fazer ou não. Eu estava meio Tá perdendo por dinheiro, fora. minha filha. Tá perdendo dinheiro. E eu vou Olha mostrar, aí, ó. inclusive, o que, por exemplo, assim, em 3 semanas, por exemplo, assim, eles estão. Ontem saiu. Ai, meu Deus, eu tenho médico. Mas deixa eu falar rápido. Não, vou falar lá só na Embaixada Fala GV. lá! Pronto. Fala lá! 18 Vou horas entregar o ouro. na Embaixada do Canto. Jussi, gratidão. Amei, amei a nossa live.
Tá, 18 horas a gente se encontra lá na Embaixada Praia do Canto. Tá bom. Beijo, Falou, querida. Até daqui a beijo. pouco. Tchau. Tchau.